proximidade e gratidão revelam onde está seu coração. Proximidade. A Bíblia diz: porque onde está o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. De onde? De quem? Do que? O nosso coração tem se aproximado cada dia mais. É natural que o nosso coração se conecte a pessoas. Natural. É humano isso. É natural que o nosso coração deseje coisas. Nós fomos criados para dominar e para conquistar. Então a gente olha coisas, a gente quer dominar e quer conquistar. Quem já percebeu que a gente é assim? Já percebeu? Isso não é pecado. Nem querer dominar e conquistar coisas e nem querer se aproximar de pessoas. Desde que isso não roube você da maior intimidade que precisa ter na tua vida, Jesus. O problema é quando pessoas, coisas, lugares, momentos, bons ou crises, começam a te afastar de onde Deus te quer. Nosso coração é revelado nos extremos. No extremo alto, o nosso coração revela a quem e o quanto ele é grato. Está tudo muito bem, está tudo maravilhoso. A quem eu devo gratidão e quanto eu sou grato. No extremo baixo, o nosso coração revela confiança, relacionamento, dependência. Estou no fundo do poço, mas quem vai me tirar daqui é Deus. Agora eu vou buscar mais a Deus do que nunca. Agora eu vou servir mais a Deus do que nunca. Porque esse fundo de poço não é o final da minha história. Por que Deus permite a gente passar pelos altos e baixos da vida? Porque se essa linha aqui do coração ficar reta, o que acontece? É sinal que morremos. Dá um sorriso bem gostoso para quem está do teu lado. Diga: os altos e baixos da vida revelam que você está vivo, dependendo de Deus, pode agradecer e superar mais uma vez. O coração continua bombeando. Então você tem mais um dia para levantar e viver, para superar e para agradecer. A gente precisa ressignificar algumas coisas da nossa vida, ao invés de lamentar. Quem entende que Deus está falando com a gente já? Então, de quem nos aproximamos? De quem mantemos proximidade? Cuidado que o diabo vai tentar te enganar e te levar para longe daquilo que te dá vida, ou daquele que te dá vida, o próprio Senhor. Cuidado. Gratidão, proximidade vão revelar onde nosso coração está. Lucas 17, verso 11, vai dizer assim, ó: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo, o problema não foi eles chegarem, foi eles o quê? Manterem. Mantendo certa o quê? Distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Tem gente que clama misericórdia, mas não se aproxima. Tem gente que clama ajuda, socorro, mas não se aproxima. Ah, Deus, me dá mais uma chance, porque a minha saúde está ruim. Então tem misericórdia de mim e me dá saúde. Aí Deus fala: então se aproxima daquilo que te dá saúde. Não, Deus, eu vou continuar com uma alimentação desregrada, eu vou continuar não praticando atividade física, eu vou continuar de uma forma irresponsável. Mas eu estou clamando, tem misericórdia. Você está se aproximando ou mantendo certa distância? Ah, Deus, me prospera, mas continua gastando mais do que deve. Você está se aproximando de uma vida mais saudável financeira ou continua numa vida desequilibrada? Chegar
até Jesus e até clamar a Ele a certa distância não é um problema. Prova disso é que Ele curou os 10. O problema está em manter. É quando a gente acostuma a ficar longe. É eu me acostumar a não mais servir. E acostumem. Pergunta para quem deixou de servir. Você acha que do dia para a noite. Só que sabe qual é o nosso problema? Jesus advertiu. A gente vê com facilidade um cisquinho no olho dos outros, mas a trave no nosso olho a gente não enxerga. A gente é bom para julgar os outros. A gente, seres humanos. Mas a gente tem dificuldade em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, em vez de enxergar onde eu acho que João, Pedro, Tiago, no barquinho ou fora dele, erraram, eu preciso ver onde o Rogério está errando. Eu fui chamado para enxergar, em primeiro lugar, onde eu estou errando, antes de enxergar onde todo mundo está errando. Como é que a gente está vivendo? Certa distância está sendo um lugar de parada para a gente, está se tornando uma zona de conforto, ainda que ela seja uma zona de destruição. Esses homens clamaram a Jesus. Então presta atenção que quem está acomodado também clama. E tem gente que acha que está se relacionando com Deus só porque clama. Acomodados também clamam. Você pode dizer comigo? Diga: acomodados também clamam. Eles só não adoram. Por que você não quis falar o final? O final do texto mostra isso, gente. A gente vai chegar lá, mas eu já vou te falar. Quantos dos 10 voltaram para adorar? Ele teve que voltar e ficar perto de quem? Só adora quem se aproxima. Nem todo mundo que clama adora. Essa é boa para anotar. Nem todo mundo que clama adora. Todo mundo clama por alguma coisa. Só quem volta e permanece e se aproxima é que adora. No dia difícil, no dia mau, no dia da dor, no dia da aflição, Abraão, sexta, tive uma reunião maravilhosa com a nossa liderança aqui e falamos sobre isso. Abraão subiu a montanha com Isaac para adorar. Ele não foi adorar quando a vida dele estava fácil, tranquila, não tinha problema, não tinha má notícia, não tinha crise, não tinha dificuldade. Ele foi adorar no meio do caos. Por quê? Proximidade e gratidão revelam onde está seu coração. Abraão subiu a montanha porque ele reconheceu: quem me deu Isaac foi Deus. Então, se Deus quiser matar o Isaac e ressuscitar o Isaac, Deus mata e ressuscita. O problema é quando a gente começa a achar que a gente é bom demais. Se eu não for pregar, quero ver, vai dar dor de barriga numa meia dúzia para ter que pregar no meu lugar. Aí Deus fala: eu te mostro. Outros 7.000 que não dobraram o joelho. Tem duas coisas que revelam. Tem hora que eu fico tentando equilibrar o que eu vou falar, mas eu tenho que falar, né, Elisângela? Liz. Hipocrisia e incredulidade no nosso coração. É quando a gente acha: não, eu não sou. Incredulidade. Ou hipocrisia. Eu não preciso disso. Eu não sou nem mais e nem menos. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Eu sou quem Ele diz que eu sou. Eu fui chamado para fazer o que Ele disse que me chamou para fazer. Ainda que eu não sinta nada, ainda que de mim mesmo eu esteja esgotado, ainda que de mim mesmo eu não veja condições, possibilidade ou qualquer outra coisa, é Ele. A gente para quando a gente deixa de confiar que é Ele. Quando a gente confia em nós. Aí é por mim, para mim, de mim. Mas a Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele. Então no dia da aflição eu sirvo e adoro. No dia da alegria eu sirvo e adoro. Porque dele, por ele e para ele sempre fui. Proximidade e gratidão vão revelar corações. Deus vai deixar a gente passar por desertos para abrir o nosso coração. Primeiro para a gente enxergar o que está lá dentro. Nós somos os primeiros que precisamos conhecer o nosso coração. Por isso a Bíblia diz: examine-se a si mesmo. Como é que está o meu coração? O salmista entendeu isso e pediu ajuda a Deus. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Sabe todos os meus pensamentos, quando levanto, quando assento. Se eu falo, se eu ando, tudo o Senhor sabe. E ainda antes que uma palavra chegue aos meus lábios, o Senhor já conhece. Prova tudo que há em mim e me guia pelo caminho da vida. A gente precisa abrir o coração desse jeito e dizer: Deus, é o Senhor que vai me conduzir para o caminho da vida eterna.
É o Senhor que vai me conduzir para o caminho da verdade. A gente pode fingir, a gente pode enganar, a gente pode enrolar. Tem gente que gosta de enrolar Deus. E não sabe por que a vida não progride e não avança, porque está enrolando ainda. Está empurrando Deus com a barriga. Está achando que vai... Não, mas é que eu tenho boas desculpas e boas justificativas. Só que a gente está trocando bons projetos de Deus para nós por boas desculpas e justificativas nossas. Eu não quero mais boas desculpas ou boas justificativas, ou boa esperteza, ou boa malandragem. Eu quero os bons projetos de Deus para a minha vida. Mais alguém? Então, esses homens clamaram, mas não adoraram. Só um adorou. Quem se manteve perto. Quem voltou ao lugar do milagre, ao lugar da experiência com Deus. É voltando ao primeiro amor, é voltando a servir, que a gente adora de verdade. Não é quando a gente está só clamando pelo milagre. Quando a gente está clamando, a gente recebe uma bênção. Mas a gente adora quando mesmo no meio de dores, dificuldades ou comemorações, a gente volta, lembra do alto e baixo? Revela o nosso coração. 10 homens clamaram. Já falei domingo passado, mas é importante relembrar. Leprosos, ao passar por lugares onde pessoas consideradas limpas, porque eram saudáveis, estavam, eles tinham que tapar a boca, colocar a mão à frente da boca e ficar gritando: leproso, 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 para que todo mundo de longe saiba, ele é leproso. Leproso cheira mal, a pele está apodrecendo, a carne está apodrecendo. Os amigos de Jó vieram e sentaram e ficaram perto dele, e havia um odor ali, a Bíblia diz. A situação desses homens não é fácil. E eles têm coragem, ousadia de clamar a Jesus. Eles têm mais coragem que muita gente que no meio da crise, ao invés de clamar a Jesus, se fecham. Ao invés de se abrirem, se lançarem, buscarem, se fecham. Eles clamaram. Mas depois de serem atendidos, cada um quis seguir a sua vida. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. E a vida que Ele tem para nós é melhor do que a vida que a gente pensa. É melhor continuar com Jesus. É melhor permanecer servindo a Jesus. É melhor permanecer adorando a Jesus. Os 10 clamaram, mas mantiveram, põe o 12 de volta por favor, certa distância. Ao entrar num povoado dali, eles mantiveram certa distância. Tem gente que ao entrar em oração, mantém certa distância. Sabe, Deus, o Naldinho me fez algo, e fico só falando do que o Naldinho me fez, e Deus está ali me ouvindo e falando assim: ótimo, Rogério, eu sei que ele fez tudo isso, inclusive sei até porque que ele fez, mas eu estou esperando que hora que você vai falar o que você fez para ele. Mas eu quero manter certa distância daquela linha onde eu tenho que reconhecer que essas minhas desculpas são para eu passar uma imagem para os outros. A verdade Deus já conhece. Não, é que eu quero ajudar essa pessoa. Deus sabe se você quer ajudar mesmo. Se eu quero ajudar mesmo. Deus sabe quando um rapazinho, um irmão, chega perto de uma irmã e diz: eu vou te ajudar. Quando uma irmã chega perto de um irmão e diz: eu vou te ajudar. Qual que é a intenção? Hoje em dia é antibíblico, mas até quando uma irmã chega perto de uma irmã, ou um irmão chega perto do irmão: eu quero te ajudar. Deus sabe se é verdade isso. E manter certa distância vai no máximo curar a superfície da nossa carne, mas a essência continua perdida. Deus não te criou, não me criou para viver com a essência perdida. Deus quer restaurar a gente de dentro para fora. Eles mantiveram certa distância e não perceberam que isso impede de acessar a totalidade de Deus. Alguém quer tudo de Deus para a sua vida? Tudo que Deus tem para você. Tudo de Deus que tem o nome, o endereço, Rogério Fontelas, eu quero. Mas alguém quer o que Deus tem de endereço para a tua vida? Presta atenção nesse primeiro tópico. Presta atenção. Aliás, eu vou andar 2 tópicos bem rapidinho. Vamos lá. Primeiro tópico. Permanecer meio o quê? Distante. Meio distante. Não é totalmente distante. É mais ou menos. Meio distante pode te fazer perder o quê? O mais importante. Ser curado é importante. Mas o corpo físico tem prazo de validade? E a alma e o espírito? O que é mais importante? A cura ou a salvação?
E claro que Deus tem os dois. Pastor, mas eu vi alguém que morreu, então quer dizer que Deus não operou na vida daquela pessoa? Deus cura para essa vida ou cura para a eternidade, mas Ele cura. A Bíblia diz que nós vamos receber um corpo glorificado. Eu luto por todas as curas que eu tiver condições de lutar aqui na terra. Mas aquelas que eu não receber de Deus aqui, eu recebo na eternidade. Quem entende o que eu estou dizendo? Não é sobre cruzar os braços, não é sobre acomodar, e nem é sobre ser aquele filho birrento. Não é do jeito que eu quero, então eu não faço. Mimado. Aliás, que essa semana virou meme, né? Ah, irmãos, eu tenho que gravar um vídeo falando sobre a igreja. Eu quero ficar na porta recebendo, eu não quero subir, eu não quero orar, eu não quero isso. Ah, Jesus me controla. Gente, a gente enxerga a birra de uma criança de 12 anos, mas não enxerga de um marmanjo de 40, de 30, e por aí vai. Porque o cisco no olho dos outros é fácil de ver, o duro é a trave no nosso. É que eu sou assim. Ele é assim, ele quer janela, aquela, não a outra. Quem não sabe o que eu estou falando, depois você pesquisa, dá um Google, o Google vai te ajudar. Ei, não dá para querer acessar tudo ficando meio distante. O mais importante está na intimidade. O mais importante está quando a gente volta. O mais importante vai ser entregue, vai ser revelado quando nós também revelarmos nosso coração. Porque Deus é um Deus de aliança. Diga comigo, aliança. Aliança, gente, não é eu comigo mesmo, eu sozinho. Aliança já vai compreender mais de uma pessoa. Então, se eu tenho uma aliança com Deus, essa aliança ela tem que ter certa, óbvio que Deus é extremamente maior, superior e tal, mas ela tem que ter certa proporcionalidade. E a Bíblia diz isso, que tudo que o homem plantar ele vai. Pastor, aí não é proporcionalidade. Não, não é não. A Bíblia diz que quem planta muito colhe, quem planta pouco colhe. Quem está colhendo dos dois? Os dois, cada um segundo a medida que plantou. Agora quem não planta nada, colhe o quê? Por isso está cheio de gente apagada e dizendo que não está sentindo, que está isso, que está aquilo, porque não planta mais nada. Não sai da zona de conforto, plantar dá trabalho, suja a mão, cansa, faz calo, às vezes sangra, um monte de coisa. E a intimidade é isso, eu vou mais. Sabe, permanecer meio distante pode fazer perder o mais importante. E Deus não quer que eu e você venhamos perder o mais importante, amém? Segundo tópico, semelhante, ainda diz assim, ó: meia distância não dá total. Alguém quer tudo que Deus tem para a sua vida? Mas enquanto ficar em meia distância, não vai ter total acesso. Não vai. Quem lê metade do contrato, sabe todos os seus direitos? Eu poderia começar perguntando, você já leu a Bíblia toda? Mas nem vou perguntar, já tendo perguntado. Eu sei 10% da aliança, mas eu quero acessar toda a aliança. Ô Deus, não tem jeito do pastor em um ano pregar todos os textos da Bíblia para mim? Aí Deus vai dizer, não, preguiçoso. Leia a Bíblia. Até as crianças vão cantar, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Ei, meia distância não dá total acesso. Eu quero tudo, eu quero Deus, tudo que o Senhor tem para minha vida eu quero. Ah, Deus, libera, Deus, as bênçãos que estão retidas. Aí Deus fala, então conheça essas bênçãos. Então aprenda sobre elas. Então aprenda sobre a responsabilidade de cada uma delas. Porque eu não vou dar um carro para quem não foi habilitado a dirigir. Deus não é irresponsável. Quem entende isso? Não adianta Deus me dar um helicóptero, um avião, eu não sei pilotar. É desperdício. É melhor Deus me dar um carro que eu sei dirigir, que eu tenho habilitação. Faz sentido? Será que o que você está pedindo é igual eu pedi um helicóptero? Não, pastor, mas é que eu quero que venha um helicóptero com piloto. Então, é isso que a gente quer. A gente quer a Bíblia com o pastor pregando e a gente não vai ler, porque o pastor prega para a gente. Mas na verdade, geralmente, quem não lê, também não crê. Porque o pastor prega e ele fala assim, não, isso aqui ele falou por causa disso, daquilo, então vai ler a Bíblia. Porque isso é uma coisa que a gente incentiva e estimula aqui, é ler a Bíblia.
Estamos acabando mais um ano, vai começar mais um. Janeiro a gente vai ter de novo Caminhada da Sabedoria. Todo dia lendo um capítulo de Provérbios, fazendo live em Provérbios. E em fevereiro a gente começa mais uma leitura da Bíblia. Tem gente que nessa aí já leu a Bíblia 10 vezes. E tem gente que nunca leu até hoje. Se eu quero total acesso, eu não posso ficar meio distante. O quanto eu tenho de Deus é proporcional ao quanto Deus tem de mim. Essa é boa para você anotar. O quanto eu tenho de Deus é proporcional ao quanto Deus tem de mim. Prova disso, Jesus fala que não se derrama vinho novo em odre. Se eu não estou disposto a renovar e viver de verdade com Deus, não de fachada, eu não posso querer uma nova vida em Deus. Eu vou continuar viciado no mesmo engano. E tem gente viciada no mesmo engano. Gente, bate a mão nessa cadeira que você está sentado. Fala, essa cadeira não é santa, nem ungida. Ela não vai me fazer crente, nem vai me levar para o céu. Então vir aqui sentar não resolve nada. Ixi, pastor, resolve se entregar. Eu não sou animador de plateia. Eu não estou conduzindo um auditório. Eu estou ministrando vida. Porque eu e você todos os dias somos atacados com a morte. Ministrar a palavra de Deus é entrar na batalha dos outros, gente. E às vezes alguém não gosta quando eu falo alguma coisa, mas eu estou entrando na guerra de muita gente. Isso não é brincadeira. Eu estou entrando na guerra de um casal que não quer separar. Ou que talvez um dos dois queira. E eu estou entrando nessa guerra, ministrando, pedindo a Deus uma palavra que ajude a salvar esse casamento. O triste é quando tem alguém por trás ainda atirando em você, enquanto você está entrando na batalha dos outros. Porque ele não faz o que você faz, mas quer julgar o que você faz. Quem entende o que eu estou dizendo? Eu vou reclamar da feijoada da irmã Maria, mas nunca fiz uma feijoada. É a história, a tal da história da crítica construtiva de quem não constrói nada. Você sabe qual é a dor do ministério? Não, pastor. Então, claro, ajude, interceda, converse, dê sugestão, tudo bacana. Mas não tente julgar o livro que você não terminou de ler. Você não sabe o final dele. Gente, quem já começou um livro, leu um livro, que ele parecia bom, depois ficou ruim, ou vice-versa? Gente, há uns 3 anos atrás eu comecei a ler um livro, quase que eu falo o nome dele aqui, não falei. E o primeiro capítulo do livro era extraordinário, sensacional, a pastora que me deu. Lindinha falou, amor, olha essa cara. E o livro falava coisa de homem, de, sei lá, leão, corajoso, uma coisa bonita, aquela coisa que fez eu me sentir. Falei, eu sou o cara, minha mulher me deu esse livro. E aí eu fui e fiz um post lá, não sei se foi um stories, se foi um post no feed, sei lá o que foi, falando de um pedacinho do livro, Jenny. Aí uma pessoa chamou no direct, pessoa que eu não via há anos. Vi agora num velório recente, mas não via há anos. Pastor, obrigado. O Senhor mesmo de longe continua me abençoando. Estava procurando algo para dar de presente para meu marido. Uma pessoa, eu não sabia, depois que o casamento estava numa crise, pessoa que serve a Deus no ministério, em outro lugar, em outra cidade, e estava numa crise seríssima no casamento. E numa crise seríssima com os filhos. Marido, 2 filhos, todo mundo se perdendo na casa. E viu um post meu. E falou, pastor, encontrei a resposta, é esse livro que eu vou dar para meu marido. Eu falei, glória a Deus, irmã, que bênção. No capítulo seguinte, e no outro, pensa num livro ruim. Falei, meu Deus do céu, eu e minha boca grande, eu não terminei de ler o livro, comecei a elogiar. Já influenciei alguém, e tomara, Deus, que esse livro seja bastante para aquele irmão, porque para mim não está sendo. Aí eu falei com a pastora, falei, linda, estou preocupado com uma coisa, isso. Ai, amor, aí a lindinha toda, ai, amor, me perdoa, pensei que o livro era bom. Eu falei, não, linda, não estou reclamando, não. Olhando a capa, o título, a ideia, maravilhoso. Primeiro capítulo, extraordinário. Obrigado por me dar o livro. Mas eu fui lá, querer compartilhar. E o livro ficou ruim pra caramba. Aí ela falou, não, então larga, vai ler outra coisa que te edifica. Eu falei, não, agora eu vou ler até o fim. Porque se for falar mal, tem que falar mal com conhecimento. Não porque eu acho. Porque ele pode melhorar no final. Ele pode simplesmente no final falar assim, você está vendo que comecei bem, no meio eu fiquei ruim? Vai que foi de propósito. Oi, eu vou escrever um livro assim. Aí eu vou saber quem leu de verdade. Pastor, eu li o seu livro, tem uma pegadinha lá no meio, hein?
Aí eu vou saber que você leu de verdade o livro que eu escrevi. Vai que no final o autor fala, você percebeu? Assim também a vida. A gente empolga porque Cristo morreu por nós e a gente conhece isso e a gente era perdido e agora a gente sabe do céu e fica empolgado. Aí vem os B.O. Aí vem a traição dos irmãos, o irmão de José vende ele. Aí vem mordida de ovelha e dói pra caramba. Por quê? Porque a ovelha você não pode bater. O lobo você taca o pau nele. Mas a ovelha você ainda tem que interceder. Senhor, abençoa aquele que me mordeu e está me fazendo sangrar. Abençoa aquele que está me rejeitando. Abençoa aquele que está falando mal de mim pelas costas. Abençoa aquele que está dizendo que eu sou culpado de tanta coisa. Oh Deus, eu estou chorando por aquele que está me ferindo. Eu não estou chorando pela dor da ferida. Eu estou chorando pela alma desse aí. Então no meio do caminho a gente vai ter dores. E aí de repente o livro pode terminar dizendo, mas no final Cristo vem triunfando e nós vamos triunfar com Ele. Eu creio nisso. Alguém mais? Oh, maravilha, a Bíblia diz, quem leu inteiro a Bíblia sabe disso. Tem um triunfo final, está esperando a gente, e eu vou chegar lá. Mais alguém? Aí eu falei, eu tenho que ler o livro até o fim. Eu comecei, eu tenho que ir até o fim. Por mais doloroso que seja, ler cada página e falando, nossa, mas está ruim isso aqui. E irmãos, infelizmente não era pegadinha do autor. Ele deu tudo de si no primeiro capítulo e podia ter encerrado ali. Mas ele fez questão de continuar. Ei, mas para eu poder falar desse livro hoje para você, ou melhor, para eu poder não indicar o livro, eu tive que ler até o fim. Tem gente julgando um livro pelo título ou pela capa. Tem gente achando que sabe a história inteira, mas segue a meia distância. A meia distância. Se tornou bom, especialista em julgar a meia distância. Porque não percebeu que faz meses, anos, semanas, dias, sei lá, cada um que foi se distanciando, foi deixando aquele primeiro amor, aquela proximidade. Talmidim. Sabe o que significa essa palavra? Alguém sabe? Já falei sobre isso. O que significa talmidim? Discípulo. O talmidim tinha que seguir o seu discipulador, o sacerdote, à distância que a poeira da sandália dele cobrisse a sua cabeça. Como assim? Ele passou, levantou poeira, eu já estou atrás. Porque se ele ficasse muito distante, a poeira já baixou. Não serve para ser talmidim. A gente se perde quando a gente começa a achar que dá para seguir a distância, ou a meia distância, e vai ficar tudo bem. E não vai. A gente enfraquece com a distância. A gente enfraquece com o comodismo. A gente enfraquece com a preguiça. A gente enfraquece com o pré-julgamento. E está cheio de gente fraca. Paulo vai dizer que comer e beber da mesa indignamente enfraquece. E muitos estão doentes. O que é isso? Irmãos, eu tenho certeza que Paulo não está falando do vinho e do pão. Paulo está dizendo da vida, da essência. Paulo está dizendo daquilo que representa aquela mesa, a mesa que nós vamos participar hoje, a ceia do Senhor. Paulo está dizendo, se você começar a andar meia distância da mesa, do relacionamento, da intimidade, do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo na terra? Eu? Você? Não. Quem é o corpo de Cristo? Nós. Andar a meia distância do corpo. Hebreus 10, 25. Não deixe congregar. É andar a meia distância do corpo. Enfraquece. Há muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Quem dorme acha que está tranquilo, está sossegado, mas está perdendo tempo. Perdendo vida, perdendo a oportunidade de conquistar, de avançar. Está atrofiando. Paulo não diz sobre descanso, ele fala sobre dormir. Ali não é a dormida do descanso que a gente precisa. Ali é gente que está apagado. E como todos nós somos tentados a isso. Todos nós somos tentados a isso. A meia distância do corpo. A meia distância do sangue, da vida. Sangue é vida. Entrega sacrificial. A gente começa a andar uma distância de entregas sacrificiais. Eu só vou entregar o que não me custa. Eu só vou entregar o que não dói. Só que o culto racional, a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Romanos 12, que o culto racional é uma entrega viva.
É uma entrega que dói, que custa. E aí? Será que nós queremos realmente viver tudo que Jesus tem para nós? A nossa proximidade e a nossa gratidão vão revelar se o nosso coração está em acessar tudo que Cristo tem para nós, se Cristo é o nosso tesouro de verdade. Jesus não é o meu tesouro porque as pessoas me acham muito espiritual, me acham o mais de Deus da igreja. Eu não estou aqui para competir. A minha vida espiritual é medida por onde eu estou e onde Deus me queria. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele vai. Aí no meio do caminho Abraão ouve a Sara e se deita com a Agar, porque está demorando muito para Sara engravidar. Ela é estéril, não consegue. Aí o Abraão, mesmo estando na peregrinação que Deus mandou, aliás teve o Ló também, né, que ele levou, não devia, tá ok, mas mesmo estando na peregrinação que Deus mandou, o coração dele vai para longe. E aí Deus fica em silêncio. Aí Abraão prova o silêncio de Deus. Para Abraão dar valor a quando Deus está falando. Não espera chegar ao fundo do poço para dar valor quando você servia. Não espera provar o silêncio de Deus para dar valor enquanto Deus te exortava. É bom ser exortado. Falei algo com a nossa liderança na sexta-feira e mostrei para eles. Sabe o que significa correção? Correção é alguém dizendo para você: eu quero te levar para um nível que você ainda não conhece. Então para isso vamos corrigir isso aqui, vamos alinhar isso aqui. Correção é alguém me capacitando a acessar o que eu ainda não acessei sozinho. Quem entende isso? Quando eu machuquei o joelho eu precisava de uma correção, precisava de uma cirurgia. O médico veio e feriu, ele abriu, corrigiu, fechou, falou: agora você vai treinar, fortalecer, exercitar. A gente corrigiu. Vai doer a correção, mas você vai voltar a correr. Se não fosse corrigido, até hoje estaria enfermo. Está cheio de gente enfermo na alma porque não aceita ser corrigido. O orgulho não deixa. Por isso que a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Porque é andar na rota errada. Orgulho é eu continuar no caminho errado, porque eu não dou ouvidos a ninguém. É perigoso. A gente precisa se aproximar e ouvir e conhecer e mergulhar. Meia distância não dá total acesso. Jesus tem sempre o quê? Você acha que você esgotou tudo que Jesus tem para você? Eu também não. Agora, por que eu não estou vivendo mais de Jesus? Por causa da minha distância. Não é Ele. Não, pastor, eu sinto que Jesus está longe de mim. Peraí, Ele foi numa cruz por você. Quem já foi mais longe por você? Esses dias eu tive uma conversa, Rogerinho. Sentei. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Você acredita que seu pai ora por você? Acredito. Sua mãe ora por você? Acredito. Agora você acredita que todo mundo ora por você? Todos os dias? Não. Eu sei que tem gente que pode orar por mim de vez em quando. Falei, então a gente não pode perder de vista quem quer nos entregar mais. Às vezes a gente se ilude por quem entrega menos, por quem não está comprometido. A gente se ilude. Cristo entregou tudo. Não custou muito para Deus, custou tudo. Não custou muito para Cristo, custou tudo. Só que o total acesso só vem quando a gente corresponde com tudo de nós também. O quanto eu tenho de Cristo é proporcional ao quanto Cristo tem de mim. É outra boa para você anotar e nunca mais esquecer. O quanto eu tenho de Cristo é proporcional ao quanto Cristo tem de mim. Jesus tem sempre mais para quem continua. Para quem o quê? Ah, mas eu já fiz muito. Ah, eu tenho um tópico aqui que vai doer para quem acha que fez muito. Mas eu preciso falar. Você quer ouvir? Daqui a pouco eu chego nele. Jesus tem sempre mais para quem o quê? Continua. A Bíblia diz para mostrar o mesmo cuidado até o fim. A Bíblia diz para perseverar, e quem perseverar é salvo. Ixi, irmão, que tem de texto que fala sobre perseverar, continuar, não é sobre começar ou fazer bonito. Para quem continua se aproximando, o quê? Mas tem gente que está cada vez se distanciando mais. Cuidado. Os 10 foram curados. Quantos foram curados? Mas quem ouviu sobre salvação? Porque ele continuou se aproximando. Meia distância foi o bastante para a cura. Mas chegar perto e adorar
Foi necessário para a salvação. Anota essa frase e depois manda ela para mim. Porque se ela não mexeu com você, comigo mexeu muito. Meia distância é o bastante para a cura. Mas se aproximar e adorar na intimidade é necessário para a salvação. Os 10 não ouviram sobre salvação, mas a meia distância, os 10 ouviram sobre cura. Uma direção para a cura todo mundo recebeu, mas uma direção sobre salvação, só o que voltou. Vamos lembrar? Os 10 homens eram o que mesmo? Alguém lembra? Eram o que? Leprosos. Leproso podia chegar perto de alguém considerado limpo? Então, para receber a cura, eles gritaram, clamaram a meia distância. Mas quando o homem está curado, agora ele pode chegar perto? É depois que Jesus muda a sua e a minha vida, tira a gente do fundo do poço, que ele vai conhecer nosso coração. Ou melhor, que ele vai revelar, ele conhece. Nosso coração é revelado depois que a gente saiu. Porque aí tem gente que sai de lá e acha que está fazendo muito para Deus. E tem gente que continua reconhecendo: sem o Senhor eu estava naquele fundo de poço até hoje. Estava perdido lá fora. Então eu preciso me aproximar mais. Você está terminando mais um ano. Você está servindo como Deus te chamou? Ou você vai terminar mais um ano dando a mesma desculpa que você deu no ano passado, retrasado? Ou o pastor ou a irmã falando com você: ô irmão, está na hora de ter um compromisso, né? Às vezes não consegue nem ter um compromisso de dedicar ao Senhor o dia dele. Porque tem boas desculpas. Boas desculpas tiram bons resultados. Se a minha desculpa é boa, o resultado nem precisa ser tão bom assim. A desculpa já está lá. Eu quero uma vida de resultado com Deus. Mais alguém? Então as desculpas têm que cair. Os resultados têm que falar por si. Tem uma vida de adoração, tem uma vida de relacionamento, tem uma vida de intimidade, tem uma vida de superação. Mas vamos continuar a leitura da Bíblia. Versículo 13 eu parei, né? Deixa eu ler com você o 13. Clamaram: Jesus, mestre, tenha o quê? Misericórdia de nós. Clamaram a meia distância. Dá para clamar a meia distância, ótimo. Adorar não, mas clamar dá. Aí diz o versículo: e ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se a quem? Aos sacerdotes. Gente, Jesus valoriza sacerdote. É só o diabo que ataca. Vamos lá. Cuidado de qual time que a gente escolhe ficar. E enquanto eles o quê? Até quem? Os sacerdotes. Tem gente que foge do sacerdote. A ordem de Jesus: foi abençoado, vai ao sacerdote, testemunha. Porque o sacerdote vai contar para o outro: fulano foi abençoado, você também pode ser. Deus seja louvado, porque operou na sua vida. Enquanto eles iam, foram curados do quê? Da lepra. Uma bênção extraordinária para quem está leproso, mas ainda não é a eternidade. Mas a vida deles já começou a mudar. Mudou ou não mudou? Muito. Presta atenção, a distância de um clamor trouxe cura. Nós falamos sobre proximidade e gratidão revela onde está o seu coração. A distância de um clamor, quando eu não posso chegar perto, ou quando eu não tenho tanto conhecimento, ou qualquer outra coisa, então eu clamo, com o pouquinho que eu tenho, com o pouquinho que eu posso, eu clamo, isso vai me dar bênçãos, vai. Eu vou ser abençoado clamando mesmo à distância, amém? Mas total acesso é só na proximidade. O que é o total acesso? É viver com Jesus para sempre. Os 10 podiam chegar perto de Jesus fisicamente? Curados. Deixa eu melhorar minha pergunta. Sim. Agora, quantos poderiam viver com Jesus eternamente? Só o que ouviu sobre salvação. Tem gente que está vivendo de migalhas, só vive das bênçãos terrenas e despreza o principal, que é a eternidade. E eu vou, enquanto Deus me der fôlego de vida e me der esse ministério, eu vou continuar pregando sobre a salvação. É maior do que qualquer outra bênção. Essa é a essência, essa é a razão. A razão das portas da igreja estarem abertas não é para falar que Deus cura, prospera e restaura, porque Ele faz tudo isso e nós vamos falar sobre isso. Mas é falar que acima de tudo Ele quer salvar você, Ele quer me salvar, e Ele quer nos usar para salvar mais alguém que está se perdendo. Quem entende, crê nisso. Os 10, enquanto eles iam, foram o quê? Curados da lepra. O verso 15 vai dizer assim para a gente, ó: um deles, quantos? Ao ver-se, examine-se o homem a si, ao ver-se curado.
Aqui tem uma outra lição importantíssima sobre salvação. Ele ouviu de Jesus sobre salvação enquanto ele olhava para os outros? Enquanto ele olhava para quem? Para ele mesmo. Examine-se, pois, o homem a si. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus. Quem olha para si, calma. Quem olha para si, volta para Jesus. Quem olha para os outros acha que já fez muito. Estou arrebentado. Às vezes está arrebentado. Ah, que eu sou melhor que o Helton. Eu faço muito mais que ele. Então já está bom a medida que eu faço. Mas Deus chamou ele para entregar uma medida, me chamou para entregar outra. Eu não tenho que me julgar, me examinar ou medir a mim mesmo na medida do Elton. O Elton recebeu a medida dele. Examine-se o Elton a si mesmo. E examine-se o Rogério a si mesmo. Eu estou aqui dando a minha medida. Eu volto para Jesus. Eu me mantenho próximo, íntimo de Deus, à medida que eu examino a mim mesmo. Ao ver-se, não é ao ver os outros. Jesus nos ensinou a autoanálise. O diabo ensinou a comparação. O diabo ensinou a comparação. Você viu o Edson? A roupa dele é mais bonita que a minha, mas também, mas não sei o que, mas que revolta. A roupa dele é mais feia que a minha. Você viu? Que trapo? Ó. Você viu a casa não sei de quem? Ó. Sempre falo disso. Não estou falando sobre inspiração, estou falando sobre o quê? Comparação. Olha o emprego, olha o carro, olha a esposa, olha o marido, olha o casamento, olha os filhos, olha os pais, olha a igreja, olha a cidade, olha o bairro. By Satanás. Quem vem te dar ideia para ficar olhando para as coisas, para o jardim dos outros, para a grama do vizinho e ficar comparando, foi o diabo. Jesus nunca ensinou isso. Essa é a minha casa, esse é o meu casamento, esses são os meus filhos, essa é a minha esposa, esse é meu trabalho, essa é a minha igreja, essa é a minha vida, esse é meu chamado. Ao ver-se, ao examinar-se, Deus, estamos extraindo o melhor dentro do que o Senhor nos deu. Pelo amor de Deus, volto a dizer, para ninguém entender errado, distorcer ou dizer que eu falei qualquer coisa. Inspiração é uma bênção, amém? A Bíblia diz até para a gente ser exemplo para os fiéis. Inspiração é bênção, ser exemplo é bênção. A gente pegar boas referências, inspirações, exemplos é ótimo, desde que aquilo não se torne para a gente um fardo de comparação. Aí deixou de ser saudável, passou a ser tóxico. Está cheio de gente dentro das igrejas intoxicadas pela comparação. E assim, a rede social é um prato cheio para isso. Você viu que fulano comprou? Você viu como é que está a casa? Você viu onde que fulano está passando as férias? Eu aqui. Se inspira em passar as férias lá também. Mas não cria um inferno dentro da tua casa por comparação. Porque alguém fez uma viagem que você não fez. Porque alguém postou uma foto sorrindo e você não. Eu já contei, gente, de uns 9 anos atrás, a gente estava na América Brasiliense ainda, um dia à tarde, um calor violento, eu na igreja ali, dia de semana, quinta-feira, sei lá, terça, segunda, um dia que não era dia de culto, nada, estou ali trabalhando e tal, e aí eu fui postar uma reflexão, alguma coisa, e abri o Facebook e apareceu lá, uma pessoa tomando o tal do sei o que, não sei se era pink, se era green, se era qualquer coisa, mas era lemonade do Starbucks. E aquelas pedras de gelo, aquele copão grande, aquele canudão assim, a pessoa, que maravilha, refrescante. Eu olhei e falei, é isso que eu preciso nesse calor, eu estou aqui sofrendo igual cão, suando em bica, com sede. Falei, é isso. E a pastora tinha umas coisas no carro que a gente deixa no carro, semana passada mesmo a gente fez isso. Compramos alguma coisa ou ganhamos alguma coisa, vai precisar trocar tamanho, modelo, qualquer coisa, deixa no carro. A hora que der uma brecha, para no shopping, para na loja, vamos ver. Quinta-feira passada eu falei, linda, vamos agora já ver para trocar aquela camiseta, vamos. Aí até pus um videozinho, estamos passeando, tal, vamos trocar um negócio, uma peça de roupa lá. E aí eu falei, linda, tem umas coisas para trocar, não tem? Ah, tem. Você vai me levar hoje? Por favor, meu amor, é claro, hipócrita. Eu estou de olho na bebida alheia. Aí Deus falou, você vai colher o que você está plantando, varão. Você quer enganar varão? Deixa eu te mostrar que você também está enganado. E fomos para trocar. Saímos da igreja, terminamos ali o trabalho
E fomos, parou no shopping. Já contei isso aqui, mas sempre tem alguém que não ouviu ou novo. Outra coisa, não rouba a bênção do outro só porque você já ouviu, tá? A gente prega a mesma mensagem, o evangelho é o mesmo, a vida inteira. Então não se torne o chato que fica sempre reclamando, porque tem alguém que precisa ouvir, como um dia você precisou, como eu precisei, amém? Aí eu chego lá e peço, linda, pode ir lá ver as coisas que eu vou aqui ajeitando e tal. Aí eu falei, vou fazer uma surpresa para ela, vou arrebentar, vou comprar esse negócio e vou ficar parado. Aquelas mesinhas altas, né, como encostado assim, tipo, sabe aquela coisa. E aí, linda, você tá vindo? Tô, me vê um negócio desse. Aí deu uma colada, falei, essa mulher vai chegar, vai ver, eu vou estar a cara da riqueza. O bolso não tava, mas a cara tem que ter. Como diz alguém, né? Quem vê pose não vê corre. O corre para pagar aquilo lá ninguém viu, mas a pose viu. Aí eu parei ali. O trem ruim, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Ruim para o meu gosto. Talvez para o gosto da Carla não. Eu não vou falar o que o Éder queria que falasse. Um gosta do olho ou da remela. Tem gosto para tudo. Eu gosto de água tônica. Tem gente que não suporta água tônica. Está tudo bem. Bom. Chega a pastora. Ô amor. Falei, linda, estou aqui. Peguei isso aqui para a gente, nesse calor. Ai, obrigado. Nossa, que trem horrível. Eu falei, linda, toma, que custou uns 30 conto. Não quero. Eu falei, eu vou tomar tudo. Mas é ruim, joga fora. Eu falei, de jeito nenhum. Sim, eu sou desses. É nóis, Liz. Tá ruim, mas eu sei o quanto custou. Tu, porém, Rogério, vai até o fim, porque isso te custou 30 mangos. Vai, seu Madruga. Gente, viver por comparação dói, custa caro. E não dá prazer. Porque o que é legal para um não é para o outro. Às vezes eu estou dirigindo, vejo alguém passar correndo. Aí eu falo às vezes, pastora, olha linda, nossa, meu Deus, eu preciso organizar melhor minha vida, meu tempo, fazer uma gestão de tempo melhor, porque eu gosto muito disso. Eu lembro quando foi aniversário dos meninos, do Christian e do Vitor, que o abençoado Rogerinho, jovem, é a cabeça no mundo da lua, né? E eles tinham enviado o convite, inclusive foi agora, semana passada, retrasada, né? Final de novembro. E há 2 ou 3 anos atrás, o irmão Herbert e a irmã Josi fizeram lá um churrasco, aquela coisa do prédio, só para os amiguinhos da escola, chamaram a gente. A pastora estava... Pronto, foi quando o irmão Hamilton foi baleado. Naquela semana, no domingo eu preguei e falei do sonho. Tive o sonho naquela madrugada, sábado para domingo. E na quinta o Hamilton foi baleado. Naquele 25 de novembro, que foi o churrasco lá. Eu lembro que dia 26 eu contei o sonho. Eu saí para correr. Quando eu volto, eu estou terminando minha caminhadinha no prédio ali e vejo o irmão, ô pastor, não deu para vocês virem no churrasco? Eu vim, qual é o churrasco? Não, que é aniversário dos meninos, o Rogerinho falou. Ou o irmão Herbert mandou uma mensagem, sei lá, não lembro. Eu falei, não, acho que ele esqueceu. Rogerinho, você não me falou? Ah, papai, eu achei que você estava cheio de compromisso, então por isso que eu nem falei nada. Eu falei, filho, tá só eu e você aqui. A mamãe está no encontro de mulheres. Nós vamos ter que se virar com pizza ou sabe lá Deus o quê? Tem um churrasco ali na faixa. Eu tenho tempo, fome e disponibilidade. E você me arrebenta numa dessa? Gente, parei lá, batei um papo rapidinho e tal. Eu gosto de sair para caminhar, para correr, gosto. Eu passo. Às vezes estou dirigindo, eu vejo alguém passar correndo na rua, falar, ai que vontade. A Jenny também, né, Jenny? Você de casa não veio. Lembra que eu falo que o conforto da sua casa não supera o ambiente da igreja? Essa risada que eles deram você não vai conseguir dar, porque você não viu a cara, a expressão da Jenny de paixão por ver alguém na rua caminhando ou correndo. Por comparação, a Jenny talvez fale, eu prefiro entrar na academia e puxar peso, está tudo bem. E eu falei, eu prefiro correr, e está tudo bem. Lógico que a gente não faz só o que gosta, faz o que é necessário, amém? Mas estou dizendo sobre comparação. Às vezes você vai querer viver uma vida que não é sua, que não tem a ver com você. Não faz isso. Veja a si mesmo. Como é que eu estou me vendo? Curado. Como é que eu estou me vendo? Cheio de inveja. Como é que eu estou me vendo? Com raiva. Como é que eu estou me vendo? Explodindo. Como é que eu estou me vendo? Deprimido. Como é que você está se vendo? Chega mais perto de Jesus. Quanto mais eu me vejo, mais eu vejo que eu preciso dele.
Eu não sou bom bastante. Eu não fiz demais para Deus. Deus é que fez demais para mim. Cuidado com essa soberbinha. Eu já fiz muito. Ninguém faz o que eu faço. Ninguém prega como eu prego. Ninguém ora como eu oro. Olha o verso 16. Peraí, volta o 15, perdão. Um deles, ao ver-se curado, fez o quê? Voltou a Jesus fazendo o quê? Louvando a Deus em alta. Quem volta, louva. Quem não volta, não louva. Jesus. Não, é tremendo. Gente, na madrugada de sexta para sábado da semana passada, Deus me deu um sonho. Oh, meu Deus, eu tenho que ficar alerta aos novembro para dezembro, que Deus me dá sonhos proféticos. Eu acabei de falar do sonho que eu tive. Quem lembra quando eu contei o sonho do assalto, do tiro, e eu perguntava para Deus, Deus, eu vou morrer assim e tal. Vocês lembram disso que eu contei antes? Domingo, quinta, meu sogro foi baleado. Tem o vídeo lá, bacana. Semana passada, de sexta para sábado, que dia que era semana passada? Acho que era 29 para 30. Porque domingo foi dia 1º, isso mesmo. 29 para 30 de novembro. Agora eu vou ficar marcando meu calendário. Novembro é mês de sonhar. Não, irmão, você acha que eu fico atento a todo mover de Deus na minha vida. Eu não sou besta. Eu tive um sonho. Jesus, eu tenho que lembrar de à noite às vezes trazer o tênisinho de Israel. Eu tive um sonho que eu vi uma pessoa voltando, falando para mim, pastor, vou voltar a caminhar, eu vou voltar a correr. E a pessoa segurava na mão um tênisinho. O tênisinho era azul. Um par de tênis. E a pessoa voltava. Você é mesmo aquela pessoa do primeiro amor que queria estar perto, queria servir, tinha paixão? Eu sou mesmo essa pessoa. E aí essa pessoa começava a correr, tal, eu acordei. Um sonho normal. Aí Jesus começou a falar comigo. Você viu quanto tempo essa pessoa ficou perdida, afastada, fria, apostatou da fé? Porque ela se distanciou. Porque ela se encheu, se inflou no seu ego. Eu conheço a história dessa pessoa, do sonho. É alguém com quem eu não estava conversando, não estava tendo contato. Não tinha razão nenhuma para sonhar com ela. Muito menos com tênis, muito menos com caminhada e corrida. Aí Deus falou, essa pessoa passou um deserto violento, a família, todo mundo sofreu. Porque ela se distanciou. Não, os outros têm que ficar, para. A janelinha não é sua. A janelinha é de quem paga o preço por ela. Irmão. Tem gente querendo a janelinha, mas não quer fazer nenhum esforço por ela. Eu trabalho com isso, vendendo passagem, eu sei quanto custa uma janelinha. Semana passada eu fiz uma venda, o cliente falou, eu fecho, mas você tem que me arrumar um assento aí, o mais. Eu falei, não, sua margem está pequena. Não, vê. Aí eu sei que ele trabalha com importação de mala. Eu falei, beleza, eu te dou de presente mais um assento, que eu já dei outros, que é um cliente muito bom. Eu falei, eu te dou mais um assento, te dou uma janelinha no assento mais, lá na frente você me dá uma mala. Ele falou, tá bom, pronto. Negociamos. Eu saí feliz, ele também. A mala custou menos que a janela para ele, para mim, a mala saiu mais barata do que a outra mala. Os dois saíram ganhando. Mas teve que ter entrega. Acesso. Quer mais acesso? Tem que ter mais entrega. Quer mais de Deus? Tem que ter mais entrega. Quem está entendendo que Deus está falando com a gente? Voltou louvando em alta voz. Voltou. Gente, a minha adoração, anota mais essa. Minha adoração tem que ser maior que a minha necessidade. Na hora da necessidade, o meu clamor foi volume 10. A minha adoração tem que voltar 15. Porque ela é gratidão. Meu cenário mudou. Mas geralmente nossa necessidade fala mais alto que a nossa adoração. Vamos adorar a Deus, gente. Vamos adorar a Deus. Aí tem alguém que fica só assim, ó. Mas na hora de ajuda, pelo amor de Deus, minha adoração tem que falar mais alto. Minha gratidão tem que falar mais alto. Quem está entendendo? Isso revela onde está o meu coração. Aí sim o verso 16 diz assim, ó, lançou-se aos pés de Jesus. Olha, ele está pertinho. Esse homem está a meia distância, gente. Por favor, me ajuda. Esse homem está a meia distância? Não. Para ser curado meia distância foi o bastante? Para ser adorador, quem você quer ser? Sanguessuga ou adorador? O que recebe pensa, Deus, eu preciso de uma cura. Deus, eu preciso da minha família. Eu preciso. Aí Deus fala, então vem me adorar. Cola nos meus pés. Olha o tênisinho aí, Rogério. Olha Jesus dando sonho, falando, volta para Jesus. Volta aos pés de Jesus. Deus não está jogando palavras vazias nem ao vento. Deus está falando nessa casa, Deus está falando com esse profeta, e tem gente acreditando e vai vencer. Mas eu não sou alienado. Eu sei que muitos não vão dar crédito, e a Bíblia diz, quem deu crédito na nossa pregação?
E infelizmente faz parte. Não creram no meu Senhor, vão crer em mim? Alguém vai crer. Guarda seu coração. O rapaz volta a caminhar e volta a correr, a visão que Deus me dá. Aí eu vou entrar numa série de mensagens, que é o segundo domingo que eu estou falando sobre voltar. Está na Bíblia. Deus deu o sonho, deu a visão, respaldou na palavra. Eu não sou daqueles que é cheio de entregar recado para todo mundo, mas não vive, não tem vida, não tem autoridade. Seja um bom, seja estudioso. Você não vai nem na aula. Mas faço o que eu digo, mas não faço o que eu. Então eu acho que a gente tem que ter humildade de começar tendo postura. O que eu falo tem que ser respaldado por como eu vivo. Não estou falando sobre perfeição, nenhum de nós. Mas tem que ser respaldado. Volte. Agradeça. Permaneça. Esse homem era o quê? Samaritano, tinha tudo para não ir. Vou nesse judeu nada, vou dobrar o meu joelho diante de um judeu. Eu sou samaritano, eu não me dobro diante de um judeu. Enquanto você não dobrar seu orgulho. A porta é estreita e o caminho é. Quem não dobra o orgulho não entra, gente. Se dobra, joga esse orgulho fora. Põe o tópico, por favor. Terceiro tópico. Vamos lá, eu vou acelerar e finalizar. Volte para fazer o quê? Agradecer, reconhecer, valorizar quem te abençoou. Volta, agradece, valoriza quem te abençoou. Isso deveria ser o quê? Mais comum, mas infelizmente às vezes é escasso. Mas vamos lá, verso 17 e 18. Deixa eu ler bem rapidinho aqui, porque eu quero finalizar hoje. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Você pensa que Jesus não repara quando você falta? Está aqui Jesus perguntando: cadê quem veio me adorar domingão? Te abri porta de emprego, restaurei seu casamento, libertei dos vícios, e agora você vem dizer que te convidaram para o churrasco? Churrasco não curou quando estava doente, não restaurou teu casamento. Irmão, está na moda agora, a visita. Ei, quem é que deixou de ir para o trabalho porque chegou visita em casa? Não, pera um pouquinho. Nunca. Segunda-feira, chefe, posso trabalhar hoje? Não, porque chegou visita em casa. Mas Jesus tem que entender, né? Jesus é bom, não é besta. Pastor, irmãos, eu não posso compartilhar a medida que eu não recebi de Deus. Eu tenho que compartilhar que eu recebi. Eu recebi a medida de levar muito a sério essa vida com Deus. Não é possível que de 7 dias da semana que Deus me dá, eu não consigo tirar um culto para Ele. Eu acho muito complicado. A matemática não fecha. Calcula quantas horas Deus dá para você, para a semana inteira. Você não conseguir separar, fixar, cravar um culto para Ele. Ou eu. Eu acho complicado essa matemática. Eu deveria até fazer essa conta. Se você fizer 20 vezes 7 dá 140, 168 horas da semana. A gente não pode dar 2 horas, 2 horas e meia? Geralmente não tem sido 2 horas e meia, 2 horas e 10, isso, 2 horas. A gente não consegue. Sério, está complicado. Jesus pergunta: cadê os outros 9? Onde foram? Onde vivem? O que fazem? Os 9 que eu curei e não voltaram. Os 9 que eu abri portas e não voltaram. Os 9 que eu libertei dos vícios e não voltaram. O verso 18 vai dizer assim: ninguém voltou para dar o quê? Glória a Deus não é quem fala, é quem volta. Glória a Deus não é quem é reconhecido pelos homens, é quem permanece com Jesus. Exceto esse o quê? Estrangeiro. Então Jesus não vai dizer: não, mas esse aqui é pastor, o outro não é. Para ele é quem permanece para dar glória. Quem leva a sério esse compromisso da glória. Põe o tópico, por favor, e aí eu já vou para o último e a gente ora. Já clamamos. Os 10 clamaram a Jesus? Já andamos pela fé. Os 10, quando Jesus mandou ir, eles foram? Foram. Indo eles pelo caminho, foram o quê? Curados. Eles andaram pela fé, gente? Tremendo. Eles não ficaram cobrando que Jesus tinha que pôr a mão na cabeça, orar, ungir. Jesus deu uma palavra, eles foram. Então eles já clamaram e já andaram pela fé. A gente também. Fomos ao sacerdote. Jesus mandou ir ao sacerdote. Ótimo. Demos nosso testemunho. Tem gente que acha que fez muito e por isso começa a se sentir demais e não percebe que está perdendo melhor. Tem gente que começa assim: não, porque eu faço muito. Porque sem mim a igreja, único. O que eu disse?
que tem autoridade para dizer: sem mim nada podeis fazer, foi Jesus, mais ninguém. Vitinho fala: eu sou o único baterista da igreja. Aí Jesus levanta 7.000 melhor que ele. Se o ego dele inflar. Não estou falando com o Vitinho, porque às vezes se eu falar de alguém perigoso, a pessoa fala: você viu a indireta que o pastor me deu? Ei, Deus levanta a gente com muito mais graça que eu para pregar. E não é competição sobre quem prega melhor, é graça. Estou falando de graça, unção. Alguém vem ler um versículo cheio de unção e flui, acabou. É só meu ego inflar. Que Jesus faz: dá licença, deixa eu mostrar que tem alguém aqui que tem amor por mim. Não é competição, é paixão. Cuidado quando você começa a sentir demais: o que eu fiz, o que eu fiz, eu fiz tanto, eu fiz tanto, eu clamei, eu andei pela fé, eu fui o sacerdote, eu. E não percebe que está perdendo melhor. E aí, termina dizendo no verso agora 19, né? Ou 20, vamos lá. E disse ao homem: levante-se e vá, a sua fé fez o quê? O curou. Levante-se e vá, a sua fé fez o quê? O curou. Põe o tópico para a gente orar. Presta atenção nisso aqui. Saia de onde? Do raso. Volte a Jesus e viva o... Esse é o nosso tempo de voltar ao coração, ao primeiro amor. Porque o que Deus tem para nós é mais do que pedimos ou pensamos. 10 pediram cura, um além da cura recebeu salvação. Deus tem mais do que você veio buscar hoje aqui. Só quem crê diz: pode aplaudir a Jesus, Ele merece o melhor.